Boa tarde, telespectadores. Aqui é MC Maneiro BH, novamente com Cruzeiro campeão no Mineirão. Sob o patrocínio da Casa do Podcast, Cruzeiro campeão do Mineirão. Dá um like aí, ó. Cruzeiro, ativa o canal. Cruzeiro campeão no Mineirão. Toca no sininho aí, ó. Nós vamos falar hoje de Cruzeiro e também de Brasil, seleção brasileira. Pode acreditar. Olha, a Casa do Podcast, você pode fazer o melhor vídeo. Você pode produzir. Atenção, MC. Você que está com a sua letra na gaveta, entre em contato na Casa do Podcast para você fazer uma divulgação da sua música, porque a música parada, ela não tem êxito. Música na gaveta é o quê? É visualizando treta. Coloca a sua música para rodar na Casa do Podcast. Ela vai ser produzida com qualidade. Entre em contato na Casa do Podcast. Ela fica aonde? Rua General Tibúrcio, número 151, bairro Santa Efigênia. É pertinho. É bem perto, é no coração de BH. Pode acreditar. Quem diz para você, MC Maneiro BH. Meus amigos, nós vamos falar agora de seleção brasileira. Quando começou a seleção, a escolha do técnico, eu disse: vamos ver se a mordomia e o futebol dá resultado. Parece que não está dando, não. Porque nós perdemos para o Japão. Antigamente, nós éramos o bicho-papão do Japão. Hoje, não. Nós somos uma formiguinha para eles. Eles não têm mais medo da gente. Por quê? Nós perdemos para eles. Agora, minha gente, ganhamos de Senegal, empatamos com a Tunísia, que nunca empatamos e nunca perdemos. Olha para vocês verem o que está acontecendo. Eu estou dizendo para você, Lancelotti, futebol é arte e não sorte. Você não está tendo aquele respeito com a seleção brasileira. Eu disse para você no outro vídeo que eu fiz, cuidado com a sua carreira. Não brinca com a seleção brasileira. Seleção brasileira, certo? A seleção brasileira é a seleção de respeito. Então, precisa ter mais dedicação. A gente não podia ter empatado com a Tunísia, não. A gente tinha que ter ganhado. Uma injustiça aquele jogo. Então, eu vou dizer aqui, agora sem demora, o Brasil não vai aceitar mais isto, não. Não vai. Um dinheiro da cachorra que você está ganhando aí, certo? Uma mordomia federal. E não tem futebol na seleção principal? O que está acontecendo com a minha seleção? Diz para mim agora, sem demora, o que está faltando? O que está faltando? Eu disse, coloca aqueles que resolvem. Vitor Roque, Matheus Pereira e Caio Jorge. Vitor Roque já está. Quem está faltando? Matheus Pereira e Caio Jorge. Aí resolve. Eu estou dizendo,
Olha, não queremos outra decepção. Pode acreditar. Quem diz para você é MC Maneiro BH. Gente, eu vou falar para vocês da Casa do Podcast. A Casa do Podcast, ela tem a melhor qualidade em produção de vídeo. Você que está agora, nessa época de Natal, precisando de fazer um vídeo para sua empresa ou para sua loja, entre em contato na Casa do Podcast. O site está aí para você conferir. Então, meus amigos, a Casa do Podcast fica aqui na Rua General Tibúrcio, número 151, no bairro Santa Efigênia, Paraíso. Então, entre em contato com a Casa do Podcast para você fazer a produção do seu vídeo. E você, meu amigo MC, na Casa do Podcast, você pode produzir a sua música. Traga a sua música para ser produzida na Casa do Podcast. Então, minha gente, agora eu estou aqui para falar de cruzeiro. Olha, Leonardo Jardim, eu estou de óculos escuro. Para mostrar o que aconteceu com o jogo de Cruzeiro e Juventude. Estava perdendo e empatou pela misericórdia de Deus, que foi. Eu disse para você sobre a história de Acã. Quem era Acã? Acã era um sujeito que estava fazendo injustiça com o povo hebreu. Então, eu estou dizendo, o que era? O cruzeiro são os hebreus, né? E o Juventude? O reino de Ai, que era uma cidade menor do que o estado de Sergipe, e perdeu a guerra para Israel, o povo de Israel, povo de Moisés, que atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão. E olha para vocês verem, e também derrubou as muralhas de Jericó para entrar dentro da cidade de Jericó para tomar posse de Canaã. Ah, mas você está falando de Bíblia ou você está falando de futebol? Eu estou falando de injustiça. Falta de quê? De observação. De olhar, visão. Não tem visão. Está de óculos escuro. E não vê o Acã. Por que que o Cruzeiro, quando vai jogar com um time grande, chega lá, faz a diferença? Quando chega o time pequeno, empata. Como empatou ontem o jogo e quase que perde. O que está acontecendo, Leonardo Jardim? Procura esse Acã aí. Procura esse Acã. O Acã era aquele, sabe, que dava as coordenadas, sabe, para o reino de Ai. Traía o reino de Ai. Então, este Acã, além dele dar as coordenadas, ele ainda roubava do povo de Deus. E roubava de Deus. Porque
Deus mandou dizer que não era para pegar o Aratema. Era o quê? Despojo da guerra. Ele foi e reteu uma capa de ouro e mais uma barra de ouro e uma corrente, escondeu dentro da tenda dele. E o povo hebreu gemeu, passou vergonha. Só depois que descobriu o Acã, que o povo hebreu teve êxito na guerra. Então, tem um Acã dentro do cruzeiro. Olha este Acã, pelo amor de Deus. Porque quando a gente vai com um time grande, faz a diferença. Com um time pequeno, aquela injustiça que aconteceu ontem, vai acontecer até quando isso? O Cruzeiro poderia ter passado na frente, que o Flamengo perdeu, Palmeiras perdeu. Para aquilo ali, para mim, foi perca. O empate foi perca. Então, eu vou falar para vocês. Olha, uma oportunidade que o Cruzeiro tinha para passar na frente, certo? Para conquistar pontos. Aí agora, o Cruzeiro falou o quê? Um pontinho miserável. Por causa de quê? Por causa do Acã que está lá e ninguém sabe quem é. Que fica fazendo injustiça. O que adianta, rapaz? O que adianta sacrificar, treinar o time? Olha a folga que teve para treinar o time, era para arrebentar aquele time lá. Você entendeu? Não digo dar de 30, mas pelo menos uns 6 tinha que dar. Entendeu? E o que aconteceu? Quase que perde o jogo. Quase que perde. Primeiro eles marcaram para depois a gente correr atrás. Pela misericórdia de Deus, nós não perdemos aquele jogo ontem. Então, olha este Acã, pelo amor de Deus. Vê quem é que é este Acã. Tira este Acã, porque, olha, eu vou te falar, se esse Acã continuar, nem a Libertadores a gente vai conquistar. Tô falando, eu tô falando. É a Copa Brasil que está aí também chegando, a gente não vai conquistar, não. Se esse Acã continuar assim, olha, antes de você entrar, tinha um Acã que estava roubando o Cruzeiro, que acabou com o Cruzeiro e que ele teve que virar SAF. O time do Cruzeiro, se não fosse o Ronaldo, a gente tava, sabe como é que é? Pior daquele time, o Zipa, que a gente nem vê mais falar. Você está entendendo? Que era um time que tinha aqui, sabe? Um time mineiro que chamava Zipa. Nunca mais ninguém ouviu falar desse time. Acabou. Acabou esse time. Olha os times que a gente tem aqui. Cruzeiro, América, Atlético e Vila Nova. Vila Nova é uma injustiça. A América está na Série B. Quase que foi para a Série C. E agora? E o Atlético está aí capengando. Certo? E o Cruzeiro está fazendo a diferença na imprensa. Cruzeiro está fazendo a diferença. Certo? Cruzeiro está fazendo diferença na mídia. Pode acreditar. Cruzeiro está fazendo a diferença. Tem outros países em fala de Cruzeiro. E você vai deixar o Cruzeiro ser envergonhado? Como aquele povo hebreu foi envergonhado diante o reino de Ai? Você vai deixar isso acontecer? Olha, você tem tempo para resolver isso. Porque tem mais jogos aí. Mas eu te falar para você, sinceramente, eu acho muito difícil a gente ganhar esse campeonato brasileiro. Acho que a gente não vai ganhar, não. Porque o Flamengo está na frente. O Palmeiras está em segundo lugar. A diferença de pontos do Cruzeiro é muita, 7 pontos. Como que a gente vai fazer? Olha, este Acã
Este Acan, ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer para as coisas acontecer. Porque se esse Acan não aparecer, nada vai acontecer. O Cruzeiro não vai vencer. Não vai vencer. Vai ser assim. Quando chega no time grande, ganha. Quando chega no time pequeno, empata ou perde. Porque para mim não foi um empate, não. Aquilo ali foi uma derrota. É igual acontecer com o Sport, ué. Pelo amor de Deus, o Atlético vai lá e rebenta o Sport. Você está entendendo? O Cruzeiro pega e empata com o Sport. E agora empata com a Juventude. O Cruzeiro perde para o Santos. Meu Deus do céu. O que está acontecendo com o meu Cruzeiro? O que está acontecendo? Tira este Acan daí. Olha este Acan. Fica sem dormir. Faz vigília para saber quem é o Acan. Porque o Acan está lá. Entendeu? O Acan está ali, dentro do Cruzeiro, para destruir o Cruzeiro. E te destruir também. Porque se o Cruzeiro cair, você não pode cair agora, mas depois você cai. Porque você vai ficar o quê? Desacreditado. Você está entendendo? Vai ficar desacreditado. O Cruzeiro confia em você, Leonardo Jardim. Todo mundo está colocando, sabe, jogando todas as fichas em você. Certo? Muitos cronistas esportivos estão falando sobre você. Olha, eu ouvi uma história que aquele técnico lá do Flamengo, sabe, falou em pedir até demissão. Você entende? Porque vergonha. Vergonha. Você entende? Já pensou se eles perderam a Libertadores? Hein? É isso que eu estou falando, Leonardo Jardim. Olha este Acan. Vê quem é este traidor que está traindo o Cruzeiro, que está dando as coordenadas para os adversários. Vê o que está acontecendo dentro do Cruzeiro. Quem é que é este Acan? É igual você diz daquela outra vez. Quer jogar? Joga. Não quer? Mete o pé. E o que aconteceu? E meteu o pé. O Dudu não foi embora? Então, eu estou ouvindo aí falar aí, sabe como é? De Sinisterra, tá querendo ir embora. E se ele for o Acan? Já não sabe. Olha, eu estou falando que existe um Acan. Existe um Acan. Um que pega e impega. Tudo. Eu estou falando. E o Cruzeiro vai ser injustiçado outra vez por causa de uma injustiça. Por causa de um Acan. Então, Leonardo Jardim, olho no Acan. Olho no Acan. Pode acreditar. Quem diz para você é MC Maneiro BH. Gente, eu agradeço a vocês que me assistiram agora e convido você, MC, que está com a sua música sem produzir, traga a sua música e produza ela na Casa do Podcast. Aqui você vai ter a melhor qualidade de produção da sua música. Liga agora, sem demora, para Casa do Podcast. Pode acreditar, quem diz para você é MC Maneiro BH. E vou dizer para você, meu telespectador, obrigado por tudo que tem feito para mim. Obrigado por tudo. Eu agradeço a você e digo agora, sem demora, já é hora de dizer tchau!